pouco sobre o nosso livro Especialista em Pessoas. E hoje a gente vai estar terminando o capítulo 5. Eu acho que o capítulo 5 foi um dos mais importantes, um dos que eu mais aprendi nesse livro, né, sobre relacionamento com pessoas. Vamos lá então, eu queria até pedir perdão, porque algumas vezes eu fico lendo aqui no livro, porque são tantas informações que eu tenho medo de deixar de passar alguma coisa importante para vocês, tá bom? O que a gente vai estar vendo hoje é uma parte muito importante do capítulo, que fala qual que é a forma que a gente vai se blindar, que a gente vai estar protegida contra esses ladrões de alegria. Então, a gente já aprendeu que existem ladrões de alegria, a gente já aprendeu a identificar os ladrões de alegria e agora a gente vai aprender a se blindar, ou seja, a passar por algumas situações, mas usar as ferramentas da nossa caixa de ferramenta, tá bom? Uma coisa que tá falando aqui que eu achei muito interessante é que ser um especialista em pessoas não significa que você vai ser perfeito, entendeu? Que você não vai cometer erros, que você nunca vai sentir coisas negativas, porque nós somos humanos, nós sentimos coisas negativas. O que ele tá querendo dizer aqui é que as pessoas especialistas em pessoas, né, elas vão passar por esses problemas, mas elas vão saber identificar o que está acontecendo e vão saber usar as ferramentas certas, na hora certa, da caixa de ferramentas para consertar o problema que elas têm, tá bom? Então é isso que a gente vai ver. A primeira ferramenta de proteção é o seguinte tópico. 1. Tenha uma identidade. Então, quando você é agredido por alguém, o que você tem que fazer? Você tem que saber quem você é. Não é aquele comentário que aquela pessoa fez a seu respeito ou aquela comparação que ela fez a seu respeito que vai determinar quem realmente você é. Então, todos os dias nós somos desafiados a esquecer quem somos por causa de provocações ou situações contrárias. Então, o que esse livro ensina é que quando a gente sofreu uma agressão, a gente tem que lembrar: quem sou eu? Quem você é? Pense aí com você, né? Quem você é? Você é filha de fulano, você é casada com tal pessoa, você é mãe de tais filhos, você trabalha com tal coisa, você é filho amado de Deus, né? Isso é o principal, você é criatura de Deus e você é filho de Deus, porque se você aceitou o sacrifício de Jesus na cruz, né? Você é considerado filho de Deus, Deus te ama. Então não é um comentário de uma pessoa que vai poder deixar você para baixo. Você tem que ser blindado quanto a isso. Tá bom? E assim o seu coração vai ficar protegido, tá bom? Contra algum conflito. Segunda ferramenta que você vai usar. Jamais reaja no momento do problema. A Bíblia fala muito sobre o fruto do Espírito, né? E o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, fidelidade, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. E o domínio próprio é o que você tem que usar, tá bom? Então, você nunca vai reagir no momento do problema. No momento que está acontecendo o problema, você não vai reagir. Por quê? Você tem o domínio próprio. Na ciência, esse domínio próprio é também chamado de autocontrole. É uma ferramenta que você tem que usar. É muito difícil, né? Quando, por exemplo, um incontornável te agride. Incontornável é aquela pessoa que você tem mais intimidade, aquela pessoa da sua família que não tem como você contornar. Um pai, uma mãe, um filho, uma cunhada, ou até mesmo o seu chefe no seu trabalho. São pessoas que você não consegue contornar. Aí é muito difícil você conseguir não reagir no momento, porque na verdade você tem uma carga sentimental muito grande envolvida, então você vai ficar magoado. Mas tenha domínio próprio. Quando você pede para Deus, para o Espírito Santo te encher, completar a sua vida, você tá tendo fruto do Espírito, não é o Espírito Santo? Então,
peça ao Espírito Santo que ele vai te dar esse domínio próprio. E quando é uma pessoa incontornável, você carrega, né, uma carga sentimental muito maior do que quando é, por exemplo, uma pessoa que você briga no trânsito, que você fica bravo ali na hora e pronto, passou, porque você não tinha aquela ligação emocional com aquela pessoa. Então, na verdade, a opção é, tanto com contornável quanto incontornável, pessoas que você não conhece, é você nunca reagir. Quando não há reação às provocações, as batalhas se enfraquecem. Todo aquele que ataca espera o revide. Sem revide, não há guerra. E esse livro fala, né? O autor fala assim, quando eu era pequeno, nos momentos em que eu reclamava das confusões com meus irmãos, a minha mãe carinhosamente sempre gritava ao pé do meu ouvido, quando um não quer, dois não brigam. 3. Qual que é a terceira ferramenta que a gente pode usar nesse momento, quando você é atingido por um ladrão de alegria? Contorne os contornáveis, suporte os incontornáveis. A sabedoria aqui é a base de tudo. Você tem que ter sabedoria para contornar aquelas pedras no caminho. Sabe aquelas pedras no caminho que a gente aprendeu que a gente não deve bater nelas, chutar, topar com elas? Porque você que vai sair mais machucado, então você tem que contornar essas pedras. E você tem que suportar os incontornáveis. É com muita sabedoria, né, que a gente vai suportar os incontornáveis. Porque a gente aprendeu que com os incontornáveis, a melhor opção que a gente tem para fazer é perdoar, é suportar. Como viver cercado de incontornáveis que são ladrões de alegria? Tem muitas pessoas que conhecem incontornáveis que são ladrões de alegria. Pessoas que acordam querendo tirar sua alegria de alguma forma. Aqui vão alguns conselhos preciosos, tá bom? Entenda que essa pessoa está doente emocionalmente e por isso não deseja alcançar a paz. 2. Promova um ambiente pacífico. Enquanto depender de vocês, ofensas não devem ser uma opção. Igual aquele versículo, né? Se depender de vocês, tende paz com todos. 3, jamais coloque o seu foco no ladrão de alegria, mas sim no plano de Deus para você, que decidiu que essa pessoa deveria ser seu parente, seu colega de trabalho ou o tipo de incontornável que ela é. Lembre-se de que Deus já viu o seu futuro e Ele sabe que de alguma forma você precisa passar por esse processo. Você precisa aprender a conviver com essas pessoas. Isso vai ajudar você a estar crescendo espiritualmente, amadurecendo. Então, não foque no ladrão, foque no plano de Deus para você, tá bom? Outra ferramenta que a gente pode usar. Cuidado com as redes sociais. Se algo te faz mal, não veja mais. O pastor, né, o Tiago, ele comenta aqui. Ele estava numa palestra para muitos empreendedores e ele falou o seguinte: não acreditem nas redes sociais. Eu mesmo nunca postei algo que fosse 100% real. Todos ficaram muito assustados. Então, como você pode usar como parâmetro de comparação a rede social, que não é 100% confiável, na verdade não é nada confiável. Porque ninguém posta um boleto vencido, mas exibe o carro na garagem. Ninguém posta as 24 parcelas a pagar da viagem, mas não faltam as fotos tiradas na Torre Eiffel em Paris. Você já postou uma discussão que você teve com a sua esposa? Não, você posta foto sorrindo num lugar super lindo com a sua esposa. Você posta você andando com um carro velho? Não, você vai postar aquele dia que você tá com aquela amiga, com aquele carro mais lindo, aí você posta. Então, hoje em dia existem filtros, sorrisos forçados,
A gente não pode estar confiando. E esse é a pior forma de comparação. Você se comparar sua vida com alguém que está ali nas redes sociais. É tudo fake. Então não se compara. Se você sempre está vendo aquela pessoa ou aquelas postagens e aquilo está te trazendo um sentimento ruim, não veja mais. Corte esse mal, tá bom? E a última ferramenta que a gente deve usar é o seguinte: evolua espiritualmente. Aqui está uma ferramenta realmente importante: crescer na vida espiritual. É o que todos nós temos que querer, né? Crescer na vida espiritual. Gratidão, servir a quem nunca poderá retribuir a você, amar a quem nem sequer gosta de você. Todos esses são atributos espirituais. Na Bíblia, a gente pode aprender muito com isso. Aqui tá falando, né, pra gente estudar sobre o cristianismo. Na verdade, a Bíblia ensina muito, né, como a gente deve relacionar com as pessoas de uma forma evoluída. Então, é você sempre ser grato, você servir a quem nunca vai retribuir para você. É igual aquela mensagem que eu falei, né? A gente fazer o bem sem esperar nada em troca. A gente amar, servir desinteressadamente. Porque a gente tem que seguir o exemplo de Jesus, né? E Jesus fazia isso. Ele amava as pessoas, ele fazia o bem para as pessoas. Então, seja uma pessoa que cura e não que fere. Lembra que a gente já estudou? Você tem que amar, né? Mesmo quem não gosta de você. Esses são atributos que Jesus Cristo nos ensina. Nós temos que fortificar o nosso espírito e enfraquecer a carne. Tá bom? E às vezes é muito difícil. Então, por isso que a gente precisa da ajuda do Espírito Santo na nossa vida. Porque tudo isso são coisas muito sobrenaturais. Pela força do homem, a gente não consegue. Isso é fato. Então, a gente precisa entregar mesmo nossa vida, nosso caminho, a gente depender totalmente do Espírito Santo para a gente conseguir viver assim. Porque dessa forma, a gente vai estar curando ao invés de ferir. E a gente vai estar se sentindo muito bem, tá bom? Evitando muitos problemas. Então, finalizando aqui o capítulo, né? Com as ferramentas de proteção que blindam nossa vida contra os sequestradores de alegria. Ter uma identidade, jamais reagir no momento do problema, contornar os contornáveis e suportar os incontornáveis, ter cuidado com as redes sociais, deixando de ver o que faz mal e buscar evoluir espiritualmente. Eu acho que com o fim desse capítulo a gente pôde não só identificar o ladrão de alegria, entender o porquê ele faz isso e também usar as ferramentas que estão na nossa caixa de ferramentas. E espero que vocês tenham aprendido bastante, assim como eu aprendi. E que a gente possa estar evoluindo espiritualmente, né? Seguindo os passos de Jesus e aprendendo com a Bíblia cada dia mais. Deus abençoe vocês. Um abraço para todos.